Deus em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Êxodo 20, versículo 14. Amém? Gênesis, Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Amém? Diz a palavra de Deus: não adulterarás. Vou ler de novo: não adulterarás. Amém? Quero tratar nesta noite com os irmãos sobre o 7º mandamento. Mas antes de entrar no texto, eu quero orar a Deus. Ore a Deus, meu irmão. Peça para que Deus utilize de misericórdia, de bondade, de graça, para que por meio do Espírito Santo você compreenda a palavra de Deus. Amém? Vamos orar com o Senhor. Altíssimo e soberano, Criador dos céus e da terra, Deus onipotente, onisciente, onipresente, Deus imutável, Deus que habita na luz inacessível. Ó Senhor, tenhas piedade e misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Temos consciência que se estamos aqui, Pai, como povo do Senhor, foi porque Cristo, Senhor, assumiu o nosso lugar de culpado, porque Cristo, Senhor, lá na cruz levou sobre ele os nossos pecados, satisfazendo assim, Senhor, a tua justiça. Se estamos aqui, ó Pai, foi porque o Senhor imputou a sua justiça, Jesus, sobre nós, nos declarando aceitos, perdoados. Ó Deus, eu oro para que esta mensagem não consista em palavras persuasivas de sabedoria humana, Pai, mas antes na demonstração do poder do Teu Espírito. Ó Senhor, se o Senhor não falar, tudo é vão, tudo é fútil. Eu necessito, Pai, da direção do Senhor para esta tarefa, Pai, que é a propagação da Tua palavra. Iremos tratar, Pai, nesta noite sobre este tema, Pai, que envolve a imoralidade sexual. Ó Deus, quantos são as pessoas que estão escravizadas, Pai, da prostituição, da impureza, da lascívia. Quantas famílias, Pai, têm sido destruídas por causa do adultério. Quantas crianças, Pai, estão crescendo em seus lares sem uma estrutura, Pai, devido à traição, à infidelidade conjugal. Mas eu oro para que por meio desta palavra, Pai, as almas que estão aqui presentes, aquelas que hão de ouvir, Pai, que elas sejam edificadas, consoladas, exortadas, e que a Tua palavra preserve cada uma delas, Pai, para não escorregarem por esta vereda. E esta pessoa que está nesta vereda, Pai, caída, a vereda do adultério, que o Senhor possa erguê-la, perdoar, restaurar, Pai, para o louvor do nome de Cristo. Ó Deus, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Para aqueles que puderam ver o banner que foi feito, estarei tratando nesta noite sobre imoralidade sexual. Eu quero utilizar o capítulo 20, o versículo 14 de Êxodo, que é um famoso mandamento que diz: não adulterarás. Ao entendermos isto, percebemos que o 7º mandamento, ele trata, ele inclui todo tipo de impureza sexual. Então o 7º mandamento, ele inclui, ele cobre todos os tipos de práticas que envolvem a imoralidade sexual. A Bíblia Sagrada proíbe a prática do adultério. A palavra de Deus proíbe a prática da imoralidade sexual. Deus não é a favor da impureza sexual. Deus não é a favor do adultério. Deus não é a favor da prática homossexual. Deus não é a favor da lascívia, da impureza. Deus não é a favor do divórcio.
Deus não é a favor da masturbação. Deus não é a favor de crentes assistirem vídeos que contêm a pornografia. A Bíblia Sagrada proíbe. A Bíblia Sagrada enxerga o adultério como uma infâmia. A Bíblia Sagrada enxerga o adultério, a imoralidade sexual, como uma loucura, como algo desnecessário, como algo condenável. O Criador do universo, o Deus que criou o homem no jardim do Éden, o homem que trouxe a existência, a realidade que vivemos agora, Ele não é a favor do adultério, Ele não é a favor da imoralidade sexual. E qual foi o propósito, trazendo de princípio essa síntese, esse panorama geral dessa mensagem que eu quero tratar com os irmãos nesta noite? Qual foi o propósito de Deus ter estabelecido este mandamento? Preservar, conservar a família. Deus, Ele é o originador da família. E por Deus ser o originador, por Deus ter dado princípio à família, Ele estabeleceu regras para que as pessoas, seguindo essas regras, pudessem ter o que? Uma família saudável. Mas o fato das famílias não seguirem este mandamento, o adultério, a traição, a infidelidade, ela tem entrado as famílias e destruído as famílias. Pelos jovens não cumprirem o 7º mandamento, muitas mulheres, adolescentes, jovens têm se engravidado. Muitas pessoas têm pegado doenças seríssimas como HIV, AIDS, dentre outras, por causa da desobediência do 7º mandamento, pela quebra do 7º mandamento. Quando a gente lê o Antigo Testamento numa perspectiva hebraica, nós iremos entender que todas as vezes que a palavra que envolve a imoralidade sexual, a infidelidade conjugal, o adultério, todas as vezes que foram utilizadas no Antigo Testamento, a transliteração do hebraico para o grego se deu em duas palavras, em dois termos. Um dos termos é moicheia e o outro termo é porneia. Moicheia e porneia no grego, para o hebraico, significa praticamente tudo aquilo que inclui, que engloba a imoralidade sexual. Por exemplo, todas as vezes que o Antigo Testamento utilizou alguma palavra para prostituição, imoralidade sexual, prevaricação, adultério, orgia, incesto, todas as vezes que o Antigo Testamento utilizou esses termos, orgia, adultério, prostituição, imoralidade sexual, na transliteração do hebraico para o grego, se deu nessas duas palavras, moicheia, significa infidelidade conjugal, adultério, e porneia. Porneia envolve a prostituição, envolve a perversão sexual, pensamentos impuros, lascívia e incesto. Então, moicheia e porneia no grego significa tudo isso: adultério, fornicação, ou seja, resumindo, tudo aquilo que envolve a impureza sexual. Então, o 7º mandamento, ele cobre, ele inclui todos os tipos de formas que denomina a impureza sexual. Então vamos entender na primeira parte deste ensino o que inclui a quebra do 7º mandamento e o que ele proíbe. Vou repetir: o que inclui a quebra do 7º mandamento e o que o 7º mandamento ele proíbe. O 7º mandamento ele proíbe a fornicação. E o que significa fornicação? A fornicação se refere a qualquer forma de relação sexual ilícita. Isso pode incluir também o adultério.
Ou seja, o sétimo mandamento, ele inclui também a fornicação. E o que é a fornicação? É todo tipo de prática sexualmente ilícita. O que significa? É o homem se envolver com várias mulheres, ou a mulher se envolver com vários homens. Ou um casal de namorado que ainda não consumaram o matrimônio praticarem sexo. Então a prática sexual fora da aliança matrimonial, fora do casamento, é fornicação. E a fornicação é a quebra do sétimo mandamento. O que mais o sétimo mandamento inclui? Inclui também o adultério. E o que é o adultério? O adultério é a infidelidade sexual cometida contra o cônjuge. Moisheia. Traduzindo do hebraico para o grego, moisheia. E o que é moisheia? Infidelidade sexual cometida contra o cônjuge. O que significa isso? O homem e a mulher estão casados. Se ambos praticarem relação sexual com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, é adultério. E é quebra também do sétimo mandamento. O que mais envolve? O divórcio. E o que é o divórcio? O divórcio é o novo casamento. Thomas Hudson, ele dizia assim, a infidelidade pode causar uma separação, mas não é permitido o divórcio e o novo casamento. Vou repetir. A infidelidade pode causar uma separação, mas não é permitido um novo casamento. Eu quero usar como base aqui 1 Coríntios 7, abra lá a sua Bíblia, fica com a espada preparada que nós iremos discorrer alguns textos, amém? 1 Coríntios capítulo 7, abra lá, 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11, nós iremos ler. Eu vou ler para ganharmos tempo, diz assim, todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Versículo 11, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, o que significa a quebra do sétimo mandamento? O divórcio. Primeiro, fornicação, o adultério e o divórcio. Então, por exemplo, o homem e a mulher, eles brigam muito, eles chegaram na conclusão que o amor acabou, ou eles não tiveram aquela química, não teve aquela união, aquele amor, aquele afeto. Aí eles resolvem divorciar e casam com outro, estão também cometendo o adultério, porque a Bíblia diz que aquele que casa com repudiado, ou aquele que casa com a pessoa divorciada, também comete adultério. E observe o que Paulo está dizendo aqui, todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilia com o marido, e que o marido também não deixe a mulher. Então, se o homem deixa a mulher, ou a mulher deixa o marido, e eles casam, se eles realizam novas nupciais, a tal pessoa está cometendo o adultério, quebrando então o sétimo mandamento. O que mais envolve a quebra do sétimo mandamento? A perversão sexual. Então a perversão sexual também é uma quebra do sétimo mandamento. Os irmãos irão observar o quão profundo é o sétimo mandamento, porque se nós lermos de forma superficial, o que está dizendo lá, não adulterarás. Então você vai entender que não adulterarás significa somente a infidelidade conjugal, mas não. O sétimo mandamento é a quebra de qualquer questão que envolva a imoralidade sexual. Então a gente observou aqui que a quebra do sétimo mandamento envolve a fornicação, o adultério, o divórcio e a perversão sexual. E o que é a perversão sexual? Quero utilizar como base Levítico 18, abram lá, Levítico capítulo 18, abram lá meus irmãos, 18, versículo 22, Levítico capítulo 18, versículo 22,
Alguns irmãos podem ter se confundido um pouco quando eu disse que é adultério o divórcio. Então eu não quero que os irmãos me entendam mal. Quando uma pessoa está casada e ela divorcia e ela casa novamente, ela está cometendo o adultério. Aí alguns dizem assim: não, Gabriel, mas no caso, a pessoa que foi traída, preste atenção, a pessoa que foi traída, ela pode casar novamente? Também não. Jesus disse assim, ó, nesse caso, a pessoa ela pode se separar, mas não pode casar novamente. Ela só pode casar novamente, como Paulo diz, se porventura o cônjuge vier a morrer. E se o cônjuge morrer, aí sim a pessoa pode fazer novas nupciais, ela pode casar novamente. Mas caso contrário, a pessoa que está casada e se separa, seja lá por qual for o motivo, e ela casa novamente, ela também está cometendo um adultério. Parte D, perversão sexual. O que é a perversão sexual? Vamos lá, Levítico 18, 22. Diz assim, ó: com varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Ou seja, a palavra de Deus proíbe homem se deitar com outro homem. A palavra de Deus é contra dois homens do mesmo sexo se casarem. Porque tem homem que se torna mulher e diz que é mulher. Não, é homem. Então qualquer pessoa do mesmo sexo que se envolva, que pratica uma relação, que institui um relacionamento amoroso diante da palavra de Deus, é uma quebra do 7º mandamento, porque a palavra de Deus enxerga isso como perversão sexual. Então observe o que está dizendo, ó, com varão te não deitarás, como se fosse o que, mulher? Abominação é. Agora vamos lá para Romanos 1, 24, que proíbe também essa prática. Então a gente aprende aqui nessa parte da mensagem que tudo que envolve a perversão sexual é quebra do 7º mandamento. Então é quebra do 7º mandamento a prática da homossexualidade. Observe Romanos capítulo 1, versículo 24. Nós iremos ler a partir do versículo 26, Romanos 1, 26, diz assim, ó: pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, ó, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ou seja, aqui fala do que? Do lesbianismo, de mulheres se tornarem homens, quererem se tornar homens, querer tomar hormônio para ter barba, querer tirar os seios, tomar hormônio para pelos crescerem no seu corpo, cortarem o cabelo. Isso é perversão sexual, é uma quebra do 7º mandamento. Observe 27, e semelhantemente também os homens, ou os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, Deus é contra os gays. Deus não é a favor dessa prática. Deus não é a favor de pessoas que se tornam travesti, de homens que colocam seios, colocam glúteos, nádegas, homens que fazem operação para arrancar a parte íntima. Deus é contra isso, meus irmãos. Ou seja, Deus, Ele abomina a perversão sexual. Ele abomina o homem com outro homem, a mulher com outra mulher. Deus é contra o homem que quer se tornar mulher, e Deus é contra a mulher que quer se tornar homem. E Deus também, Ele abomina a poligamia. O que é a poligamia? É o homem que quer ter várias mulheres. Deus abomina também a poliandria. O que é a poliandria? Poliandria é a mulher que quer ter vários homens. Então Deus, Ele é contra todas essas práticas. Isso diante de Deus é uma perversão sexual.
Isso diante de Deus é pecado, isso diante de Deus é loucura, isso diante de Deus é infâmia, isso diante de Deus é pecado, meus irmãos. Então observem aqui que o 7º mandamento envolve a fornicação, o adultério, o divórcio e a perversão sexual. Então Deus, Ele não é a favor dessas práticas. E nós iremos entender na segunda parte dessas mensagens, os males, as destruições, as ruínas que a desobediência desse mandamento traz para a humanidade. Não foi por acaso que Deus registrou, que Deus deu inspiração ao homem para registrar esse 7º mandamento. Não foi por acaso. Houve um propósito. E o propósito de Deus estabelecer esse mandamento não foi tirar a falsa liberdade das pessoas, não. Foi conservar a família, foi conservar os seres humanos. Existe um índice muito grande de pessoas que morrem com AIDS e HIV. AIDS e HIV é a consequência da prática sexual de forma errada. Quantas jovens adolescentes grávidas, quantos jovens doentes, cheios de doença sexualmente transmitida, por causa do quê? Da desobediência do 7º mandamento. Quem cumpre o 7º mandamento é abençoado. Quem cumpre o 7º mandamento é beneficiado na sua vida. Quem cumpre o 7º mandamento tem uma família sólida, estruturada. Caso contrário, a ruína vem. Dando continuidade, vou deixar para dar maior ênfase nisso no segundo ponto. O que mais envolve e inclui o 7º mandamento? E o que mais ele proíbe também? Que a primeira parte dessa mensagem é o que inclui e o que proíbe. Proíbe também o incesto. E o que é o incesto? Abram todos em Levítico 18 também. O 18. Agora a gente vai lá para o versículo 1. Abram lá. Levítico capítulo 18, a partir do versículo 1. A epígrafe da sua Bíblia deve estar registrado casamentos ilícitos. Observe. A partir do versículo 6, meus irmãos, melhor, a partir do versículo 6. Amém? Levítico é o 3º livro da Bíblia. 18, a partir do versículo 6. Diz assim: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, a nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora da casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás. Vamos até aqui, os irmãos podem ler o restante em casa. Mas é quebra também do 7º mandamento o incesto. Ou seja, qualquer tipo de parentes que praticam sexo estão praticando incesto. E o incesto é uma quebra também do 7º mandamento. O irmão se envolver com outra irmã, ou o pai se envolver com a filha, ou a mãe se envolver com o filho, ou a mãe se envolver com o pai, com o tio, ou seja lá qual for o grau de parentesco, isso é incesto. E diante da ótica da Bíblia, diante dos valores, dos princípios, dos estatutos das Escrituras Sagradas, é uma desobediência, é uma quebra também do 7º mandamento. Isso daqui envolve a porneia. O que mais, meus irmãos, o 7º mandamento inclui e proíbe? Proíbe qualquer tipo de pensamentos impuros. Ou seja, é quebra também do 7º mandamento qualquer tipo de pensamento impuro. Abram todos lá em Mateus capítulo 5, versículo 27. Abram lá rápidos, amém? Eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Mateus capítulo 5, versículo 27. Diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher
para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, faz parte, está englobado, incluído no 7º mandamento, só o olhar. Só de olhar para uma pessoa e a desejá-la no coração, tal pessoa está cometendo o adultério. Então, para você cometer um adultério, não é somente na prática física, palpável, toque, coabitação, não. Só o fato de você, mulher, olhar para o homem e cobiçar ele, desejar ele, ficar maquinando dentro de você pensamentos impuros, você já está quebrando o 7º mandamento. Ou você, homem, ficar olhando uma mulher e cobiçar no seu coração, desejar ela, ficar criando fantasias na sua mente, e isso te levar a desejá-la, já cometeu o adultério, já quebrou o 7º mandamento. Então que vigiemos com os nossos olhos. O que mais inclui o 7º mandamento, e o que mais o 7º mandamento ele proíbe? Ele proíbe qualquer coisa que encoraje ou leve à impureza, como por exemplo, revistas, internet, TV, conversas, amizades, vestimenta sensual. Então, qualquer coisa que encoraje ou leve a impureza, ao sexo solitário, à fornicação, ao adultério, já é pecado. Uma revista pornográfica é pecado. Um vídeo pornográfico é pecado. Masturbação é pecado. Lascívia é pecado. Namoro carnal com toque é pecado. É quebra do 7º mandamento. Olhar cobiçoso, conversas impuras, até conversas impuras, é quebra do 7º mandamento. Vestimentas sensuais é quebra também do 7º mandamento. Então nós observamos aqui na primeira parte dessa mensagem o que envolve, inclui a quebra do 7º mandamento e o que proíbe. E o 7º mandamento, ele proíbe a fornicação, o adultério, o divórcio, a perversão sexual, o incesto, pensamentos impuros e qualquer coisa que leve ou encoraje a impureza, como revista, internet, sites, a prática homossexual. Deus também, ele proíbe nesse mandamento a orgia, a prostituição. Então observe a quantidade de coisas que envolve o 7º mandamento, e tudo isso Deus proíbe. O mundo pode aplaudir a imoralidade, o mundo pode ser a favor da imoralidade, o mundo pode ser a favor do incesto, a favor da orgia, a favor da prática homossexual, a favor da fornicação, mas a palavra de Deus proíbe. Então, meus irmãos, nós devemos defender esses valores. Nós devemos lutar para preservar a pureza, para preservar este mandamento que proíbe tais práticas. Agora eu quero ir para o segundo ponto dessa mensagem, amém? Amém. O segundo ponto dessa mensagem é: quais são as perdas causadas pela quebra do 7º mandamento? Quais são as perdas? Quem desobedece o 7º mandamento, qual é a consequência? Porque a lei da semeadura, aquele que planta no espírito vai colher vida e paz, aquele que planta na carne vai colher o quê? Corrupção. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o caminho do desobediente é um caminho tortuoso, é um caminho de trevas. Então as pessoas que desobedecem o 7º mandamento, quais são as consequências? Quem desobedece o 7º mandamento está promovendo a destruição. Quem desobedece o 7º mandamento está promovendo ruína, está promovendo morte,
está promovendo briga, contenda, dissensão, divisão, inimizade. Primeiro, quem quebra o 7º mandamento, quem desobedece o 7º mandamento, traz destruição para, sabe o que? Para a família. Quem quebra o 7º mandamento está cometendo o que? Destruição para a instituição que Deus constituiu, que foi a família. Deus estabeleceu o 7º mandamento com o propósito de preservar a família, de manter a família pura, de manter a família unida. Mas quem quebra o 7º mandamento cometendo adultério, está trazendo o que para a família? Destruição. Olha o índice de divórcio crescendo, olha a quantidade de homem matando a mulher, ou a mulher matando o homem por causa do adultério. Olha a quantidade de mulheres que são agredidas, ou homens que são agredidos por causa da infidelidade conjugal. Então para pensar, meus irmãos, a destruição que traz, que promove quem desobedece o 7º mandamento. Olha a quantidade, meus irmãos, de jovens que arrumam briga com o pai e com a mãe porque fornicou, porque se prostituiu, porque quebrou o 7º mandamento. Olha a quantidade de filhos que são rejeitados por pais porque querem se tornar gay, porque querem se tornar lésbica. E é aquele pai que sempre sonhou por ver o seu filho casando com uma mulher, o filho está casando com outro homem. Olha a tristeza que isso não traz para a instituição que Deus estabeleceu, que é a família. Essa mensagem que eu estou pregando, ela não é aceitada pelo mundo. Se alguns ouvirem esse meu áudio, se virem essa pregação, vão dizer que eu sou homofóbico, vai dizer que eu sou radical, vai dizer que eu sou conservador. Mas nós cristãos somos sim conservadores. Nós cristãos temos sim que lutar pelos valores da família. Nós cristãos temos sim que ser a favor da família que Deus estabeleceu na sua palavra, que é homem e mulher serem fiéis no contrato, serem fiéis no casamento. Então uma das perdas, uma das ruínas, um dos prejuízos que a desobediência do 7º mandamento traz é essa, é a destruição na família. Meu irmão, você deve conhecer uma mulher que foi traída. Eu conheço algumas mulheres que foram traídas. Algumas pegaram depressão, perderam quilos, outras se deu para a prostituição. Meu marido me traiu, sabe o que foi fazer? Foi para as noites se envolver com vários caras. Homens que ficou sabendo que a sua esposa traiu, sabe o que fizeram? Esfaqueou a esposa, matou a esposa. Olha a destruição que traz o 7º mandamento. Se a humanidade obedecesse esse mandamento, não haveria esse índice de homem matando mulher, mulher matando homem. Quais mais perdas e destruição e consequências trágicas traz a quebra do 7º mandamento? Primeiro, na família, no casamento. Segundo, traz prejuízo, sabe aonde? Nas crianças. Ou seja, a quebra do 7º mandamento prejudica uma criança. Vou te dar um exemplo. Quantos casos existe para juízes resolver acerca de o pai ou a mãe que vai ter direito da criança? E aquela criança, ela cresce vem da separação. A criança deve crescer dentro de uma família estruturada, onde o homem ama a mulher e a mulher ama o esposo. E a criança deve crescer nesse contexto. Mas a infidelidade conjugal, o adultério, a prostituição, a impureza tem trazido grandes danos, grandes destruições para as famílias. São crianças que vivem divididas, passa um mês na casa do pai, outro mês na casa da mãe. A criança cresce com a mente dupla, cresce com a mente confusa. A criança cresce vendo o pai batendo na mãe, ou a mãe batendo no pai por causa de traição,
traição, por causa de ciúmes, e a criança está ali naquele contexto, vendo o pai chegando bêbado em casa, vendo a mãe usando droga, vendo o pai e a mãe sobre guerra, e a criança está ali, e a criança está ali vendo o pai tendo mais de uma mulher, vendo a mãe tendo mais de um homem, e a criança cresce confusa. A criança cresce sem saber quem é o pai de fato. Por quê? Porque a mãe tem o pai que é legítimo, mas ela tem um outro também, que ela pega esse homem e apresenta para a criança. Aí a criança não sabe quem é o pai, ou vice-versa. Então, a quebra do 7º mandamento prejudica também quem? As crianças. Jovens sem estrutura. Jovens de 12, 13, 14, 15 anos, que por uma noite de prazer gera uma criança no seu ventre, traz essa criança ao mundo e joga essa criança para avós, e a criança cresce sem uma educação da mãe, sem desfrutando do amor da mãe. Ou 2 casais sem estrutura vão morar juntos de forma demasiada, 2 tolos insensatos, sem sabedoria, começa a criar criança no funk, começa a criar a criança nessas músicas demoníacas do mundo. Por quê? Quebrou o 7º mandamento. Praticou o quê? O adultério. Praticou o quê? A fornicação. Engravidou, gerou a criança, não tem estrutura. Então é importante nós preservarmos e guardarmos o 7º mandamento. O 7º mandamento é a lei de Deus, é a vontade de Deus para nós cumprirmos. Quais mais perdas e destruições traz a quebra do 7º mandamento? Prejudica, arruína ou gera até morte na vida. A pessoa que quebra o 7º mandamento, ela está sujeita a pegar doenças, ela prejudica o corpo. O tanto de meninas, de homens que tem um parceiro a cada semana diferente, vai prejudicando o corpo, está sujeito a doenças. É só você pesquisar lá no Google quantas pessoas morrem por ano com AIDS ou HIV, você vai ver o índice assustador. Nesse bairro que nós moramos, uma médica lá do posto falou para minha mãe que existe um grande índice de pessoas nesse bairro que tem AIDS. Por quê? Estão quebrando o 7º mandamento, praticando fornicação, praticando impureza, praticando orgia, praticando o que não deve, quebrando a palavra de Deus. Então a quebra do 7º mandamento também prejudica a saúde física, gera doenças, gera pragas para a sociedade. Lá em Provérbios, se você ler do capítulo 5, do versículo 3 ao 12, vai falar sobre os danos que traz para a pessoa que se envolve com a prostituta. O que mais a quebra do 7º mandamento traz como prejuízo? Homens que ganham o seu salário e ao invés de pagarem as suas contas, sanar as suas dívidas, sabe o que eles fazem? Em uma noite de sono, em uma noite impura, gasta tudo no prostíbulo, com prostitutas. Está prejudicando o que? A saúde mental, a saúde psicológica e principalmente a área espiritual. Então observe, irmão, os danos que traz a quebra do 7º mandamento. Primeiro, destruição na família. E essa destruição gera briga, contenda, até morte. Esses dias mesmo eu estava vendo na televisão, no jornal, um homem que matou a esposa, ou a esposa que matou o esposo. Você coloca no YouTube, você vê milhares de vídeos de homens agredindo a esposa até a morte, ou vice-versa, ou a mulher chegando e esfaqueando o marido contador. E por quê? Quebrou o 7º mandamento. Isso gerou o quê? Destruição. Prejudica também quem? As crianças. Prejudica também quem? A saúde física. E o que mais traz como prejuízo? O principal, a imoralidade gera desobediência e desonra a Deus.
A prática da impureza sexual, da imoralidade sexual, é rebelião contra Deus que deu a sua lei. É um mau uso do corpo, que no caso dos cristãos pertence a Cristo. A pessoa que quebra os 7 mandamentos, que se dá à prostituição, que se dá à fornicação, à impureza, que se envolve com prostitutas ou com prostitutas, está fazendo mau uso do corpo. O corpo Deus nos deu para ser santo, puro. A quebra dos 7 mandamentos também é um ato com o qual o povo cristão contamina o templo de Deus. Quando um cristão ele pratica prostituição, ele está contaminando o seu corpo. Ele está maculando, manchando o seu corpo. Quando um homem se envolve com várias mulheres ou vice-versa, isso pode até caracterizar que tal pessoa nunca foi salva. Um regenerado, um nascido de novo, jamais ele vai ter essa prática como estilo de vida. Um salvo verdadeiro, ele não se alegra com essa prática, ele pode até cair. Um salvo pode até cair na pornografia, pode até cair na prostituição, pode até cair no adultério, pode até cair na impureza, pode até cair no incesto, mas qual será a consequência disso? Ele vai recorrer a Deus em arrependimento, ele vai recorrer a Deus em humilhação, como foi o caso de Davi. Davi era salvo, era regenerado. O que aconteceu com Davi? Ele adulterou, ele se envolveu com Betseba. Qual foi o resultado? Davi se arrependeu, Davi se humilhou. Agora o não salvo, ele tem isso como estilo de vida e leva. Pode nem se considerar um cristão, um salvo, um regenerado. Então observe, irmãos, eu poderia trazer aqui muito mais perdas que traz essa prática. É só você olhar o mundo. Olha a situação do mundo, olha a situação de divórcio, olha a situação de crianças crescendo problemáticas, olha a situação de jovens crescendo sem um lar estruturado, uma criança crescendo sem ver o pai e a mãe orando junto, uma criança crescendo sem ver o pai e a mãe se amando. Olha a quantidade de crianças vendo o pai agredindo a esposa, olha os prejuízos que isso tem promovido na família, promovido nas famílias, promovido na saúde física. E uma das perdas que a quebra do 7º mandamento traz, sabe qual é? Extinguir o Espírito Santo. A pessoa que está praticando alguma dessas coisas, a pessoa que está praticando a fornicação, o adultério, a pessoa que está praticando a perversão sexual, a pessoa que está nutrindo pensamentos impuros, a pessoa que está dando legalidade para a concupiscência da carne, e é um cristão, sabe o que essa pessoa está fazendo? Apaziguando, diminuindo a atuação do Espírito Santo sobre a vida. A pessoa que pratica isso, sendo um cristão, vive uma vida abatida, vive uma vida triste, vive uma vida amarga, perde a alegria da salvação, perde o vigor, perde o ânimo. A pessoa ela vai orar, ela não tem mais vigor, não tem mais força, não tem mais desejo pela evangelização, não tem mais desejo por missão, não tem mais desejo por jejum. A pessoa começa a substituir o sagrado pelas coisas profanas do mundo. A pessoa que leva como estilo de vida algum desses tipos de pecado se torna endurecida, se torna incrédula. Por quê? Porque o pecado endurece, o pecado cega, o pecado mata, o pecado traz frieza, o pecado traz gordidão, o pecado restringe do Espírito Santo agir na nossa vida. Eu conheço multidões de pessoas que são escravos de alguma área que envolve a imoralidade sexual e vivem períodos escuros, vivem períodos de fraqueza, de frieza, vivem períodos de mornidão, de frieza, vivem períodos onde não lê a Bíblia como antes, não ora como antes, não jejua como antes, não lê como antes. Aí você chega na pessoa e diz: por que, meu irmão, você tem perdido a força? Por que você não ora como antes, não lê como antes, não lê a Bíblia como antes, não tem mais aquele desejo ardente como antes? Aí você chega na pessoa e começa a fazer uma avaliação. É um pornógrafo, se masturba, tem liberdade com a namorada ou com a noiva, fornica, pratica impureza, se envolve com outros homens nas escondidas, se envolve com outras mulheres na escondida, trai a esposa,
ou a esposa trai esposo às escondidas. E o que esse pecado vai fazendo? É como um câncer, é como uma gangrena, vai matando, vai destruindo a pessoa. Aí a pessoa perde o brilho do espírito, perde a vitalidade de viver, leva as coisas de Deus com indiferença, pega o texto sagrado para ler, mas não tem mais aquele brilho, não tem mais aquele fogo, não tem mais aquele entusiasmo. Por quê? Por causa desse pecado. Aí é esse momento, meu irmão, que nós temos que ser como Davi, recorrer ao Senhor. Quando estamos com alguma dificuldade nessa área, se estamos nutrindo pensamentos impuros, ou cometendo algum desses atos que quebram o 7º mandamento, nós devemos fazer o quê? Recorrer à graça, devemos ir diante de Deus em arrependimento, devemos ir diante de Deus em confissão, devemos ir diante de Deus em jejum, em pranto, e clamando para que Deus restaure, restitua. Aí a força vai voltando, aí o ânimo vai voltando, aí o vigor vai voltando. Então observe os danos que traz a quebra desse mandamento. Agora eu quero ir para a última parte dessa mensagem. A última parte dessa mensagem, meus irmãos, preste muita atenção. Todos os cristãos do mundo têm dificuldade nessas áreas que envolvem a imoralidade sexual. Foi feita uma pesquisa, eu não lembro aqui os dados de forma específica, mas foi feita uma pesquisa que grande índice de cristãos mensalmente acessam a pornografia. Foi feita uma pesquisa também que grande porcentagem de jovens, adolescentes, ou até que já saíram da sua adolescência, antes do casamento, praticam o sexo, ou seja, eles têm uma vida ativa sexualmente. Isso está dentro da igreja. Então nós devemos confiar plenamente em Cristo, para nós não cairmos nesses pecados que envolvem a imoralidade sexual. Você que é casado, você deve confiar em Cristo, para que você nunca traia a sua esposa, ou você, esposa, nunca trai o seu esposo, ou você, jovem que não se casou ainda, não se dá à prostituição, ou no seu namoro não se incline para a prática sexual ilícita. Devemos confiar totalmente em Cristo, porque um dos propósitos, um dos objetivos do diabo é fazer tanto a igreja pecar, quebrando esse mandamento, como escravizar no poço da perdição os ímpios nessa prática. Escravizar não, porque eles já estão escravizados, mas fazer eles se aprofundarem mais nessas práticas. O que nós devemos fazer para evitar esses pecados? Guardem bem esses conselhos. O que nós devemos fazer para evitar quebrar o 7º mandamento? Primeiro, nós devemos evitar os caminhos que conduzem a isso. Nós devemos evitar palavras, ações que são impuros. Então, para nós não quebrarmos o 7º mandamento, nós devemos guardar nossas palavras, nossas ações. Nós devemos clamar para que o Espírito Santo nos conserve. Primeiro, o que nós devemos fazer para evitar o adultério? Pensamentos maus. Devemos guardar a nossa mente de pensamentos maus. Devemos evitar o pensamento, porque a grande maioria dos cristãos quebram o 7º mandamento porque começa no pensamento. Ele começa a maquinar, ele começa a ficar elaborando na mente dele imagens imorais, imagens ilícitas. Então, primeiro, nós devemos evitar pensamentos maus, nós devemos evitar pensamentos impuros, nós devemos também evitar olhar impuro, nós devemos guardar os nossos olhos. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será o quê? Luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Tudo também começa pelos olhos. Você olha a imagem, o que você olhou a imoralidade, aquilo vai
produzir dentro da sua natureza o desejo, e você vai começar a maquinar na sua mente. Isso vai te levar a pecar, isso vai te levar a transgredir, isso vai te levar a quebrar o 7º mandamento. Então, primeiro nós devemos evitar pensamentos impuros, devemos evitar olhar impuro. Guarde os seus olhos, evite colocar os seus olhos naquilo que é mal, evite colocar os seus olhos naquilo que você sabe que vai inclinar a sua natureza carnal ao pecado, meu irmão. Como eu disse aqui, antes da pregação, procure nutrir a sua mente com as escrituras, procure decorar as escrituras, procure armazenar na sua mente as escrituras, ouça louvores bíblicos, ouça hinos teocêntricos, cristocêntricos, leia bons livros, ouça boas pregações, leia mais a Bíblia, meu irmão. Porque tem vezes que você está na sua casa, aí o diabo lança o dardo inflamado na sua mente, e a sua natureza começa a te induzir, como diz em Tiago, começa a te inclinar para a imoralidade. Aí o seu corpo já começa a pegar fogo. Aí você olha para a esquerda, olha para a direita, você vai para o seu celular, você vai para o seu computador, ou você vai convidar aquela pessoa para se envolver com ela. Por causa do que? Começou onde? Pensamento, olhar. Por isso que a Bíblia diz: de tudo quanto temos que guardar, para guardarmos os nossos corações, porque é dele que procede as saídas da vida. Nós devemos pedir para que Deus conserve nosso coração, meu irmão. Nosso coração é um poço de imundícia. Jesus diz: é do coração do homem que procede todo mau pensamento. É do coração que procede o adultério, a imoralidade sexual, a lascívia. Então nós devemos evitar pensamentos e olhar. Você deve evitar, meu irmão, ficar olhando para mulheres sensuais. Você deve tirar os seus olhos, como Jó disse: farei um voto de não colocar os meus olhos na mulher. Tire os olhos. Se você está na rua, está vindo uma pessoa sensual, olha para cima, olha para a esquerda. Se ela está na direita, olha para a esquerda, não olhe. Se alguma pessoa sensual vir conversar com você, diga: ó, me perdoa, mas eu não posso conversar agora, e saia, ao invés de você ficar conversando e pecando. Tem pessoas sensuais no seu status do WhatsApp? Exclua essa pessoa, meu irmão. Por que você tem essa pessoa sensual no seu WhatsApp? Esse homem sensual, essa mulher sensual? Exclua isso. Exclua as mulheres sensuais do seu Facebook, que fica postando foto com nudez, que fica postando fotos seminuas. Isso pode te levar a pecar, meu irmão. O que mais nós devemos evitar para não quebrar o 7º mandamento? Nós devemos evitar situações onde a tentação ou o perigo da transigência está presente. Spurgeon, ele dizia assim, que nós não devemos brincar com as tentações. Por que tem vezes que as pessoas quebram esse mandamento? Porque quer brincar com a tentação, quer ter intimidade com quem não deve, quer ter um namoro libertino, quer ficar sem orar, sem ler, quer ficar até altas horas na internet. Aí o diabo joga a seta, vai lá naquele site, acessa lá. Aí a pessoa acessa, acaba fazendo o que não deve. Então nós devemos evitar brincar com a tentação. Nós devemos se apartar da aparência do mal, como José. O que José fez? A Bíblia diz que José, ele fugiu da mulher de Potifar. Ele estava lá tomando banho, e a mulher veio e quis tomar banho com ele. Sabe o que ele fez? Fugiu, correu, porque se ele ficasse ali, ele pecaria. O que ele fez? Ele fugiu. O que as escrituras disse para nós, lá em Timóteo diz assim, resistir, nossa, fugiu da minha mente, que diz em Timóteo, sobre fugir da aparência do mal. Ou seja, um dos fatores para nós não quebrarmos o 7º mandamento é fugir da aparência do mal, é se apartar de tudo aquilo que te faz pecar,
é se apartar de tudo aquilo que você sabe que produz em você a tentação. Fuja, se aparte disso, evite isso. Nós devemos também, meus irmãos, para não quebrar o 7º mandamento, evitar qualquer literatura e entretenimento imoral. Evitar assistir aquele filme que mostra imoralidade, evitar assistir aquele programa que mostra imoralidade, evitar assistir aquele vídeo que mostra imoralidade, evitar. Nós devemos também evitar vestimenta escandalosa. Tem pessoas que é levadas à prática da imoralidade sexual por vestimentas escandalosas. A mulher vai lá, coloca a vestimenta, aí a camisa dela tem 3 botões, ela deixa os 2 abertos para mostrar o seio. Você já está cheio de lascívia dentro, já está cheio de desejo desordenado, já está com a intenção de mostrar os seios. Ou vai lá, põe aquela calça bem apertada com a intenção. Ou seja, uma mulher dessa, ela está sendo envolvida pela imoralidade, pela concupiscência da carne. Então, mulheres e homens devem evitar vestimentas escandalosas. Ou aquele homem que faz musculação, aí coloca aquela camisa bem apertada para mostrar os músculos, para mostrar o peitoral. Ou malha a perna, coloca aquele shortinho para mostrar. Ou coloca fotos no Facebook escandalosas. Ou seja, uma pessoa dessa, ela está pecando, ela está se inclinando para a imoralidade sexual. O que mais devemos fazer, meus irmãos, para evitar quebrar o 7º mandamento? Devemos evitar más companhias. Toda companhia, meus irmãos, toda pessoa que você conhece, que faz parte do seu rol de amizade, que te induz ao pecado da imoralidade sexual, que te induz, ou que te motiva, ou que te aconselha, ou que dita para você pecar, se aparta dessas pessoas. Se aparte delas. Aquela amizade ímpia que fica falando palavras imorais, falando palavras impuras, se aparta dela. Ou repreende essa pessoa, fala: me respeita, rapaz, guarda sua língua comigo. E se ele fala: você tá gostando da outra carne, fala: me respeita que eu temo ao Senhor, eu temo a Deus. Ou vice-versa, ou você mulher, alguma outra vem falar sobre imoralidade, palavras indecentes, fala para ela te respeitar, se aparte dela. Mais vale você agradar a Deus do que agradar uma pessoa com a língua toda contaminada por palavras de baixo calão, meu irmão. Você deve evitar, porque tem pessoas que pecam porque não evita a companhia. Aí está lá no trabalho, o cara pega o celular, mostra, ou começa a falar palavras de moralidade, o cara está ali se envolvendo, ó, e a mente dele já começa a proliferar, já começa a ser iluminada por coisas malignas. Aí ele vai lá e peca. Então nós devemos evitar também más companhias. Nós devemos também evitar gesticulações e hábitos imorais. Devemos evitar gesticulações imorais, ou hábitos imorais. Nós devemos evitar isso, meus irmãos. Então observe, nós devemos evitar, para não quebrar o 7º mandamento, devemos evitar pensamentos, olhar impuro, pensamentos impuros. Devemos evitar situações que nos induz ao pecado. Nós devemos também evitar todo tipo de literatura que contém entretenimento imoral. Vou dar um exemplo para vocês. Esses programas profanos na televisão, o apresentador está apresentando e tem um monte de mulher sensual dançando, e tem alguns programas que tem homens também sem camisa, bem musculosos. Devemos evitar isso. Devemos evitar de fazer propaganda de roupas com mulheres imorais. Devemos evitar isso, meus irmãos, porque se você não evita, você acaba pecando. Aí você vai lá, está divulgando mal para aquela mulher, mó sensual, sem querer você dá uma olhada na cintura, dá uma olhada nos glúteos dela, para quem não sabe, entendeu? Então nós devemos evitar isso, porque o pecado ele é sorrateiro, meus irmãos. O pecado ele é inteligente, o pecado ele sabe como trabalhar. Deus vai te abençoar sem você ter qualquer envolvimento com literatura, ou trabalho, ou serviço que envolva isso.
Ou seja, um cristão ele não pode trabalhar de tirar foto de mulheres seminuas, por mais que é a profissão dele, mas não pode. Como ela vai ficar olhando mulher nua e não vai sentir nada? Não pode, ou vice-versa, uma mulher não pode trabalhar numa profissão com homens semisnu. A gente não pode ter nenhum envolvimento com nenhum tipo de serviço que nos leve a pecar. Nós devemos evitar isso para não quebrarmos o 7º mandamento. O que mais leva a pessoa a quebrar o 7º mandamento? Casamentos fracos. Casamento fraco, ou seja, o homem que não satisfaz a mulher e a mulher que não satisfaz o homem. E lá em Provérbios nos deixa um grande conselho. Eu quero ler com os irmãos para a gente já estar indo para o final dessa mensagem. Abram todos, eu quero que os irmãos abram Provérbios capítulo 5. Abram lá. Capítulo 5, versículo 15. Então observe, casamentos fracos é uma porta também para a prática do adultério. Então nós devemos evitar isso. Os casados, aqueles que vão casar, devem evitar que os seus casamentos se tornem fracos, para que o adultério ele não seja manifestado. Observe lá, Provérbios 5,15. Diz assim, ó: beba a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Agora leia o 18. 18, ó: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Até aí. Sabe o que esse texto está falando? Esse texto está tratando sobre o sexo, sobre a prática sexual. O sexo ele foi criado por Deus, e o sexo, a Bíblia diz que é bom, santo e agradável, quando é praticado dentro do padrão e da vontade e da lei de Deus. Então Salomão está dizendo assim, ó: beba a água da tua cisterna. Está dizendo assim, ó: se satisfaça com a sua esposa, não com outra. E o versículo 18 diz, ó: seja bendito o teu manancial. Ou seja, ele está dizendo assim, ó: honre o seu manancial, honre a sua esposa, se regozije com a sua esposa, desfrute com a sua esposa, e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Então é o dever do homem satisfazer a mulher. Agora o versículo 19: como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetualmente. Eu não vou discorrer esse texto aqui, mas se nós olharmos a Bíblia na questão do casamento, da prática sexual, nós iremos encontrar vários textos que é dever da mulher satisfazer o homem e é dever do homem satisfazer a mulher. E uma vez que o casamento é fraco, que a mulher não satisfaz o homem, nem o homem satisfaz a mulher, o que começa a entrar no casamento? A frieza. O casamento começa a se tornar fraco. O homem não dá mais a benevolência e a honra para a mulher, e nem a mulher para o homem. O casamento começa a fraquejar. E o que acontece? O desejo dentro do homem por outra mulher começa a brotar, ou dentro da mulher por outro homem começa a brotar. Aí é que entra o quê? O adultério. Então, para quem é casado, para você que vai casar, para que você não quebre o 7º mandamento, você deve sustentar o seu casamento. Sabia que um homem e uma mulher que não praticam sexo no casamento pecam? Porque uma vez que eles não praticam o sexo no casamento, o casamento começa a ficar fragilizado, fraco. Isso começa a dar abertura para quem agir? Satanás. O que Satanás vai trazer? Frieza, desprezo para com o outro, o afeto acaba, o carinho acaba, o amor vai se esfriando. E o que começa a entrar? Adultério, traição, prostituição. Para mim concluir essa mensagem, meus irmãos, o que nós devemos evitar também para não quebrar o 7º mandamento, sabe o que é? A embriaguez. Abram todos lá em Provérbios 23, abram lá. A embriaguez leva à prática ilícita. Abram lá. Provérbios capítulo 23, versículo 29. 23, 29. Diz assim, ó. Não, eu quero ler só o 33 para os irmãos. Diz assim, ó: os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará o quê? Perversidade. Vou ler de novo, 33. Os teus olhos olharão para a mulher estranha, para as mulheres estranhas,
e o teu coração falará perversidade. Até aí, olhem aqui. Salomão aqui está falando sobre a bebida alcoólica. Se você ler o versículo do 29 em diante, você pode ler na sua casa, marque para você ler. Salomão está falando aqui sobre o perigo da bebida alcoólica. E um dos prejuízos que a bebida alcoólica traz é que quando a pessoa está bêbada, Salomão está dizendo, ele começa a olhar para as mulheres estranhas. Ou seja, ele é casado, está bêbado, qualquer mulher que passa ele começa a mexer. Você vê como a Bíblia é profunda, né, meu irmão? Você vê que as escrituras é algo glorioso, é o que acontece. Então uma das coisas que o homem e a mulher devem evitar para não quebrar o 7º mandamento é ficar bem longe da bebida, é ficar bem longe do álcool, é ficar bem longe da embriaguez, porque a pessoa que está embriagada, ela está sujeita a olhar para a mulher estranha e desejá-la no seu coração, levando então a prática do que? Da infidelidade conjugal, levando ao que? O adultério. Então observe os conselhos que as escrituras nos dão. E esses conselhos eu me fundamentei no catecismo que Spurgeon, ele trouxe uma exposição. Spurgeon, ele, pela direção do Espírito Santo, deixou esses tópicos para ensinar aos seus discípulos, aos seus ouvintes, o que deve ser feito para evitar a prática do adultério. Então nós devemos evitar isso. Evite isso e você terá uma vida próspera, você terá uma vida conservada dessas práticas. Fique longe, cuide de seus olhos, cuide da sua boca, cuide da sua vestimenta, guarda-se de amizades suspeitas, fique longe dos entretenimentos duvidosos, evite viver uma vida ociosa. Tenha satisfação com o seu cônjuge, tenha satisfação com o Senhor. Agora, para mim concluir aqui, meu irmão, confia em Cristo, viva para Cristo, ame ao Senhor, guarde a palavra do Senhor, se encha do Espírito Santo, viva uma vida de temor, viva uma vida de arrependimento, de humilhação, de confissão, que só assim o Espírito de Deus vai te guardar, que o Espírito de Deus guarde essa igreja dos escândalos, que o Espírito Santo guarde as famílias e as futuras famílias dessa obra, da infidelidade conjugal, que a Bíblia guarde os solteiros da fornicação, da impureza, que Deus guarde os obreiros, os membros, os irmãos dessa obra, da imoralidade sexual, meus irmãos. É só confiando em Cristo. Vamos se colocar de pé. É só confiando em Cristo que nós iremos ter êxito contra essas práticas. Confie em Cristo, meu irmão. Deposite a sua confiança em Cristo. Apresente-lhe as suas dificuldades no que diz respeito ao que eu ensinei nesta noite. E ore para que Deus guarde seus olhos, guarde seu coração, para que Deus te ensine a se vestir, para que Deus te livre de amizades profanas. Amém? Vamos orar e vamos concluir o culto. Amém, meus irmãos? Ore ao Senhor. Amém? Se você tem alguma